Sim, concurseiro, sou o mestre Mário e estou no CIEX. Você é sempre bem-vindo ao nosso canal. Hoje, o nosso aulão está contemplando a resolução de questões recentes da Banca Avança. Na nossa aula de hoje, vou fazer a correção de questões e também a explicação dos assuntos mais cobrados por essa banca. Terei um bloco de 10 questões do nível médio e depois mais 10 questões do nível superior. Então se inscreva neste canal e já vamos à nossa aula. Banca Avança, questão de nível médio, prova aplicada no ano de 2025. Analise as sentenças a seguir e identifique seus respectivos pronomes relativos. Assinale a alternativa em que se apresentam de forma correta e na ordem os antecedentes dos pronomes relativos em cada uma das sentenças dadas. Então, primeiro ponto, aqui eu tenho o que. Então, eu preciso identificar o que aparece. E será que ele é um pronome relativo? Na mesma oração aqui, vou até marcar aqui de uma forma diferente para ficar mais fácil também. Você observa, aqui eu tenho o que, eu também tenho este que, novamente o que. Será que todos aqui são pronomes relativos? Então, a banca dificultou um pouco mais que ela pediu para identificar. Então, o primeiro ponto aqui é extremamente importante você compreender a diferença entre um pronome relativo e uma conjunção integrante, que pode ser que este que, como aparece aqui na primeira oração, Ana falou com antecedente que, disse que este produto tem garantia vitalícia. Você observa, o que apareceu duas vezes na oração. Mas será que os dois são pronomes relativos? Então, vou trazer uma explicação, um macete bem interessante para você conseguir diferenciar o que de pronome relativo do que de conjunção integrante. Observe. A diferença para você saber, será que este que é pronome relativo? Será que este que é uma conjunção integrante? Como você vai diferenciar isso? Então, este que vai ser pronome relativo quando ele retomar o substantivo anterior. Olha lá, ele está substituindo um substantivo, evitando a repetição. O pronome relativo que ele pode ser substituído por o qual, a qual, os quais ou as quais, correto? Então, primeira coisa, eu não sei se este que ele é uma conjunção integrante ou um pronome relativo. Lembrando que pronome relativo dá início a oração subordinada adjetiva. Conjunção integrante dará início a oração subordinada substantiva, correto? Então, para você saber, ele vai ser pronome relativo para dar início a oração subordinada adjetiva quando ele substituir o substantivo. Ele vai se referir a um substantivo anterior. Observe. A professora, substantivo. Este que está retomando, sim. Está substituindo, sim. Então, quando ele retoma um substantivo, neste caso ele é o quê? Pronome relativo. E aqui eu terei o quê? Uma oração subordinada adjetiva, explicativa ou restritiva. Restritiva é sem vírgula, que é o caso. Agora, este que também, ele pode ser o quê? Uma conjunção integrante. Mestre, conjunção integrante é aquela que eu posso substituir a oração por isso? Perfeito. Então, agora, quando ele vai ser uma conjunção integrante? Quando ele estabelecer a ligação de uma oração com outra e quando ele introduzir uma oração subordinada a substantivo. Mestre, a oração subordinada a substantivo é aquela que pode ser substituída por isto ou isso? Pode, por sogra, pode colocar amigo, pode colocar qualquer coisa. Então, conjunção integrante vai ligar uma oração a outra e pode ser substituído por isso ou isso. Já sabemos que você passará em breve no concurso. Já sabemos o quê? Isso. Então, aqui eu tenho o quê? Se eu substituo por isso, eu tenho uma conjunção integrante. Conjunção integrante. Eu já sei o quê? Verbo transitivo direto. Se eu tenho verbo transitivo direto, eu terei como complemento o quê? Um objeto direto. Então, aqui eu tenho o quê? Oração subordinada substantiva objetiva direta. Essa é a explicação que vai ajudar muito. Tem um substantivo antes, pronome relativo. Tem um verbo antes,
nós vamos ter o quê? Uma conjunção integrante. Fique atento também quando ela for completiva nominal. Ela vai completar um nome, mas nesse caso não vai ser pronome relativo, porque esse nome vem acompanhado de preposição. Caro concursando, agora que você já compreendeu, então, se ele vem depois de verbo, ele disse isso. Então, aqui é uma conjunção integrante. Então, este que já não é pronome relativo. Pronome relativo ele vai retomar o substantivo anterior. Observe, pode vir separado por vírgula ou não. Se vier separado por vírgula, é uma explicativa. Se não vier, restritiva. Novamente, está retomando substantivo anterior. Então, a maior dificuldade para algumas pessoas pode ter sido o fato de saber que este que é uma conjunção integrante. Então, eu já vi que o que está retomando o que? Atendente, então aparece aqui atendente, então já posso descartar aqui as outras. No 2 aqui, ela e o namorado que estava amedrontado, então o namorado está retomando aqui, por que é o namorado e não vai ser ela também e o namorado? Observe o verbo aqui. Ela e o namorado seriam quem? Eles. Eles estavam? Não. Então, esse pronome relativo aqui está especificando aqui que é somente o namorado. Está explicando quem estava amedrontado. Tanto é que você observa, o amedrontado aqui está concordando com o namorado amedrontado. Então, ela e o namorado. Somente o namorado estava amedrontado. Senão, o verbo precisaria estar no plural, que estavam amedrontados, se fosse para a gente deixar também ela e o namorado. Não, somente o namorado. Os móveis que foram restaurados. Então, pronome relativo, retoma o substantivo anterior, móveis. Sendo assim, a alternativa B é a correta. Nas sentenças a seguir retiradas do texto, o termo em destaque é um pronome adjetivo, ok? Se tem característica de adjetivo, se é um adjetivo, ele vai caracterizar um substantivo. O adjetivo vai andar junto do substantivo. Lembre-se disso, caro concursando. Isso aqui já é importante para você conseguir gabaritar a questão. Então, tornou-se membro. Olha este se aqui. Este se, ele está fazendo parte de um verbo, correto? Então aqui eu tenho um verbo pronominal, tenho uma parte integrante do verbo. Sim, olha lá, o se faz parte do verbo tornar. Não é tornar, é tornar-se. Então, aqui não é um pronome adjetivo. Primeiro, o pronome, o adjetivo, eles estão juntos de um substantivo. Tanto é que quando a gente estuda concordância nominal, a gente vai observar que o pronome e o adjetivo concordam em gênero e número com o substantivo. Então, vamos ver aqui, já descartei. Seu trabalho, o trabalho, opa, aqui é um substantivo, não é isso? Seu, minha, nossa, é o que, caro concursando? É um pronome, então vamos lá, pronome possessivo. Trabalho dele, pertencia a ele. Então, pronome possessivo, seu, minha, nossa. Agora, se ele está junto de um substantivo, caracterizando um substantivo, neste caso aqui eu tenho um pronome adjetivo. Viu como dá para compreender? Se está junto de um substantivo adjetivo. Foi nomeado pelo presidente Epitácio Pessoa como diretor-geral de saúde pública, acumulando este cargo com o do instituto que já dirigia. Será que este o aqui, neste caso, também é um pronome adjetivo? Nada disso. Olha aqui. Acumulando este cargo com aquele. Quando este o aqui puder substituir por um pronome demonstrativo, pelo pronome aquele, então aqui não vai ser pronome adjetivo. Neste caso aqui é um pronome demonstrativo. Seguia denominando-a de trypanossomiase americana. Seguia denominando-a. Este caso aqui estaria substituindo ela. Eu não posso usar os pronomes pessoais retos como complemento. Como complemento, eu uso os pronomes oblíquos átonos. Me, te, se, nos, vos, o, a e suas variações e o lhes. Então, seguia denominando-a. Eu só coloquei o ela aqui justamente para você entender. Opa, isso daqui é um pronome oblíquo átono.
átono, nada de pronome pessoal do caso reto. Aqui está, seguia denominando-a, então denominando ela a doença. Já disse, eu não posso usar ela, eu não vou falar amo ela, eu estudo ela, correto? Então vou até apagar aqui para que não, foi só para você compreender aqui, para você saber, opa, é um pronome. Neste caso aqui, se é complemento, eu tenho de usar um pronome oblíquo átono. Ele agora já vem, centralizou. Aquele que exerce a função de sujeito, caro concursando, eu já sei que é um pronome pessoal do caso reto. Olha aqui, quem centralizou os sistemas? Ele, sujeito, não é isso? Então aqui eu tenho pronome pessoal do caso reto. Então nada de pronome adjetivo, como fala logo no enunciado. O vocábulo também, que ocorre no excerto o também médico Oswaldo Cruz, pertence a qual classe gramatical? Aqui eu trouxe a passagem para vocês, na prova não apareceu assim, justamente para que você entenda. É importante você voltar ao texto, que você vai ler só a passagem, de repente não entenda tão bem. Nesse processo de pesquisa, ele descobriu o protozoário causador da patologia e o batizou de Trypanosoma cruzi, em alusão laudatória ao seu amigo, o também médico Oswaldo Cruz. Então, quando fala lá, o também. Agora, também, ele trouxe também o livro. Ele também veio. Então, você observa, ele acertou a questão também. Ele também acertou a questão. Este também, ele é um advérbio, correto? Então, também, olha aqui. O também médico Oswaldo Cruz. Aí, se você vier aqui e falar assim, qualquer palavra precedida de um artigo é um substantivo, então é substantivo. A banca já trouxe essa linha, tanto é que ela já colocou aqui de início, a primeira alternativa é substantivo. Não. Então, neste caso aqui, olha aqui, o substantivo já está aqui, ó, você não vai ter dois substantivos juntos, né? A não ser que seja um substantivo composto. Então, neste caso aqui, também é um advérbio. E ele está trazendo aqui uma ideia de adição. Olha lá, o descobridor, né, Carlos Chagas, era médico. Oswaldo Cruz também. Então, olha aqui, eu tenho um médico mais outro médico. Então, é um advérbio. Nesse sentido aqui, está trazendo uma ideia de adição. Um dos processos de formação em comum nas palavras cientista, sanitarista, olha o ista aí, gente, infectologista, bacteriologista, que ocorrem no texto. O cientista médico, aqui vem todas as passagens em que aparece esse sufixo ista. É a derivação. Então, o processo de formação em comum nas palavras é a derivação, correto? O elemento mórfico indicativo desse processo, apresentado em todas as palavras dadas, é, resumindo, estes processos que apareceram aqui, é um processo de derivação o quê? Sufixal, porque a estas palavras de sanitário eu tenho sanitarista, a estas palavras foi acrescentado o sufixo ista, correto? É o agente, ou então é aquele que é adepto de alguma coisa, correto? Então, sufixo ista é o agente, olha lá, aquele que trabalha com infecção é o infectologista, bacteriologista também, correto? Sanitarista. Então, aqui você já consegue identificar que apareceu, neste caso, um sufixo ista. Aí pode ser agente, o agente, ou então também aquele que é adepto de alguma coisa. Se você pegar o cenário político, por exemplo, bolsonarista, adepto de Bolsonaro, lulista, adepto de Lula. Então, ali é só para você memorizar esse sufixo ista. Raiz não, prefixo também não, radical, lembrando que é a palavra que não vai mudar, né? A parte da palavra que não muda. Por exemplo, se eu disser lá amo, aí você vai observar, conjugar todo este verbo amar, isso daqui é o radical, a parte que não muda. E nós temos também a vogal temática ou vogal de ligação, que não é neste caso. Então, aqui eu tenho um processo de derivação sufixal, porque eu acrescentei a estas palavras o sufixo ista.
O adjetivo laudatória que ocorre no texto em alusão laudatória ao seu amigo, também médico Oswaldo Cruz, exprime significado relacionado ao substantivo. Então, trouxe a passagem aqui para você ver. Na prova não aparece, mas é importante para você conseguir compreender. Nesse processo de pesquisa, descobriu o protozoário causador da patologia e o batizou de Trypanosoma cruzi, em alusão laudatória ao seu amigo, o médico Oswaldo Cruz. Então, pegou um pouquinho do nome do Cruz. Então, quando fala lá em alusão laudatória, caro concursando, qual é essa ideia? Por isso que é importante, eu falei com você. Leia a passagem justamente para você compreender. Senão você fala, laudatória vem de lauda, então está correta a alternativa B, não está. Porque aqui você observa, olha aqui, em alusão laudatória, aqui ele estava querendo fazer o quê? Um elogio. Ele estava, neste caso aqui, ele estava querendo fazer ao seu amigo também médico, Oswaldo Cruz, um elogio, era um movimento de honra para ele. Então, quando fala lá em alusão laudatória, eu vou compreender que está relacionada ao substantivo louvor. Ele queria louvar o seu amigo, ele queria elogiar o seu amigo, ele queria homenagear. Então, isso daqui era uma homenagem ao seu amigo. Se você está homenageando, você está louvando. Lado, lauda. Lauda é a mesma coisa de página. Meu TCC tem 10 laudas. Correto? Laudo é um relatório emitido por alguém, você faz um exame e depois você pega o laudo. E fato também não. Sinônimo é extremamente importante, cara, concursando, você voltar ao texto, ler toda a frase ou o parágrafo, se preciso for, para você acertar a questão. Aqui, de repente, muita gente acha que está se referindo a laudo. Não, é louvor, homenagem ao seu amigo. Em Chagas não levou o Nobel, mas acabou reconhecido com diversas outras honrarias nacionais e internacionais. A conjunção mas assinala uma relação semântica adversativa entre as orações do período. Esse mesmo sentido é mantido com a reescrita apresentada aí. Caro concursando, mas ele vai trazer essa ideia de adversidade, correto? Mas, aí você já escreveu aí provavelmente. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, aí você já sabe, ideia de adversidade. Chagas não levou o Nobel, contanto que acabou reconhecido. Contanto pode ser substituído por desde que, se, caso. Então, aqui, contanto, desde que, se, caso, vão trazer uma ideia de condição, caro concursando. Nada de oposição. Adversidade, não. Então, aqui já eu descarto essa primeira alternativa. Caro concursando, extremamente importante você observar o sentido da oração. Aqui você observa que ele não levou o prêmio, mas se tornou reconhecido com outras honrarias. Então, a ideia de adversidade, ele não ganhou o prêmio, então esquece. Não ganhou o prêmio, mas teve fama do mesmo jeito, teve sucesso. Então, ideia de oposição. Chagas não levou o Nobel, mas, o que eu falei? Porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Ideia de oposição, adversidade. Chagas não levou o Nobel, porquanto acabou reconhecido com diversas outras honrarias. Porquanto vai trazer uma ideia de explicação ou causa, caro concursando. Explicação ou causa. Porquanto poderia ser substituído por quê, correto? Então aqui não muito cobrada, mas apareceu. Chagas não levou o Nobel consoante, conforme, então aqui é a ideia de conformidade. Chagas não levou o Nobel, se bem que acabou, então apareceu lá, se bem que acabou, vai trazer uma ideia de concessão. Então, Chagas não levou o Nobel, embora tenha acabado reconhecido, tenha sido reconhecido. Então, aqui também não. Importantíssimo aqui você se lembrar, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Ao dizer que alguém está com chagas para se referir a alguém acometido pela enfermidade mencionada no texto,
Então, qual que é o nome da Chagas? Trypanosoma cruzi. Neste caso aqui, as pessoas já usam, quando falam, alguém está com Chagas, cujo nome é associado ao pesquisador que a descobriu, manifesta-se a figura de linguagem. Resumindo, qual a figura de linguagem presente no trecho? Vamos melhorar isso daqui. Qual a figura de linguagem presente no texto? Está com Chagas. Será que eu tenho uma hipérbole? Olha aqui, o hipermercado não é aquele supermercado muito grande, é o quê? Um exagero de supermercado. Então, hipérbole, hiper vem de grande. Então, hipérbole é um exagero. Estou morrendo de fome. Exagero. Hipérbole. Silepse. Agora vem aqui. A silepse é importante você compreender, que é a concordância não com o termo, mas com a ideia. Concordância verbal, aí você vai ver que o verbo concorda com o sujeito. Quando se tratar da silepse, ela pode ser uma silepse de gênero ou também uma silepse de número ou pessoa. Silepse de gênero, número ou pessoa. Ao invés de ser a concordância com o termo, vai ser uma concordância com a ideia. Por exemplo, se eu disser aqui, ó, o povo sorriu e aplaudiram. Aplaudiram. O povo sorriu e aplaudiram. Observe aqui, olha a silepse aqui. Você observa que essa concordância foi feita, neste caso, com uma ideia, não com o sujeito povo. Se fosse com o sujeito povo, seria o povo sorriu e o povo aplaudiu. Então, silepse de gênero, número e pessoa é a concordância com a ideia. Não é o caso. Ele está com Chagas. Perífrase. O que é esta perífrase? É quando você substitui uma palavra por uma expressão. São Paulo, ao invés de eu falar a cidade, ao invés de eu falar São Paulo, eu falo Terra da Garoa. Então, substituir São Paulo por Terra da Garoa. Perífrase, caro concursando. Comparação. Aí é quando eu comparo uma coisa a outra. Ela é como uma folha seca. Aí eu comparei. Não é o caso. Ele está com Chagas. Então, aqui é metonímia. A metonímia, o que é? Esta questão de metonímia. Você já ouviu falar muito, por exemplo, ele estava lendo Guimarães Rosa, não é isso? É quando você substitui o autor pela obra. Então, metonímia, você vai substituir uma palavra pela outra. Então, quando eu falo que ele está com Chagas, ele está com a Trypanosoma cruzi. Neste caso aqui, está substituindo quem? O autor pela obra? Ou então, melhor definindo aqui, será que neste caso aqui nós estamos substituindo quem? O inventor pelo invento? Ou o descobridor pela doença que foi descoberta neste caso? Então, aqui seria a mesma coisa de o autor pela obra. Então, está usando. Se ele está com Chagas, Chagas foi quem descobriu a doença. E aqui nós já usamos isso. Então, aqui é a metonímia, quando você substitui uma palavra pela outra. Fui ao mercado e comprei havaianas. Não é havaianas, é sandália. Só que aí eu já substituo, né, o produto pela marca. Caro concursando, vamos falar agora de interpretação de texto. Nas provas da Banca Avança, os textos são muito extensos. E geralmente ela traz uma questão, ou no máximo duas, sobre aquele texto. Então sempre sugiro, não faça a leitura do texto antes. Leia o enunciado, depois leia as alternativas e volte ao texto para identificar se aquela passagem vai gabaritar ou não a questão. Assim você otimiza seu tempo para poder utilizá-lo na resolução das demais questões da prova. Carlos Chagas, há 90 anos, morreu o único cientista a descrever completamente uma doença. Marquei o completamente aqui que é importante você ler com olhos de lins, né? Prestando bastante atenção cada palavra, porque ela pode fazer com que você acerte a questão. Então, não vamos fazer a leitura do texto, olha o tamanho dele. Só observarmos que ele foi retirado da BBC News Brasil. Segundo a reportagem, é correto afirmar que
a tripanossomíase americana, descoberta por Carlos Chagas, é transmitida pelo protozoário Trypanosoma minacensis. Será que é isso mesmo? Ou será outro trypanosoma, como a gente vai identificar aqui? Observe nesta passagem. Nesse processo de pesquisa, ele descobriu o protozoário causador da patologia. Qual é a patologia que está falando aqui? Olha aqui, tripanossomíase americana. E o batizou de Trypanosoma cruzi. Eu grifei aqui para ficar mais fácil para a gente identificar a resposta. Mas, de repente, muita gente já sabia, olha, não, nada disso. Doença de Chagas, né, como muita gente conhece, ela é transmitida pelo Trypanosoma cruzi, nada de minacensis. Então, já vamos descartar. Carlos Chagas identificou que o protozoário no sangue de um sagui era o mesmo que infestava a região próxima ao Rio São Francisco. Vamos buscar aqui também a passagem que vai falar do sagui. Quando trabalhava em Minas, lá em 1907, identificou um protozoário no sangue de um sagui, batizado por ele de Trypanosoma minacensis. Na mesma época, um engenheiro que trabalhava na construção de uma ferrovia na região da cidade de Laçãs, perto do Rio São Francisco, contou a ele que havia ali a infestação de um inseto hematófago, aquele que vai se alimentar de sangue, chamado de barbeiro. Após análises, o médico concluiu que se tratava de outro protozoário, parecido com o que atacava os macacos, correto? Então, era o mesmo? Não, era outro protozoário, como fala aqui. Então, era o mesmo? Não, era outro. Dificuldade na interpretação de texto, caro concursante? Não precisa, basta você voltar ao texto, buscar as passagens. Carlos Chagas foi reconhecido por ter publicado sua pesquisa sobre protozoário Trypanosoma minacensis em uma revista acadêmica alemã. Até marquei aqui já a passagem onde fala da revista alemã. Batizou o parasita de Trypanosoma cruzi. A descoberta do brasileiro foi publicada em uma revista acadêmica alemã. A notícia repercutiu em todo o continente europeu. Ok, teve essa repercussão, teve a publicação em uma revista acadêmica alemã? Sim, mas foi com quem? Que ele batizou de Trypanosoma cruzi, caro concursando. Olha os delins e nada de Trypanosoma minacensis. A pesquisa de Carlos Chagas abrangeu tanto os sintomas quanto a transmissão, então nós temos sintomas, quanto a transmissão da tripanossomíase americana. Bem interessante, falei com vocês. Vou marcar aqui para que vocês observem o completamente. Observe aqui. Morreu o único cientista a descrever completamente uma doença. Perfeito, observe aqui, a única pessoa a descrever completamente uma doença infecciosa. Significa que ele, com suas pesquisas, detalhou o patógeno, o vetor, os hospedeiros, as manifestações, epidemiologia dessa doença conhecida como doença de Chagas, que foi em sua homenagem. Então, o que você observa aqui? Perfeito, olha lá. Ele conseguiu fazer esse processo todinho. Então, ela abrangeu todos os sintomas, tanto os sintomas quanto a transmissão, caro concursando. Show de bola, alternativa D. Chagas não levou o prêmio Nobel, muita gente fala Nobel, não, Nobel. Oxítono aqui, não tem nada de Nobel, não. Por não ter conseguido descrever detalhadamente o patógeno da tripanossomíase americana. Aqui fala de prêmio Nobel, não fala? Então a gente precisa identificar onde está. Indicado 2 vezes ao prêmio Nobel, cientista, médico sanitarista, infectologista, bacteriologista, professor e pesquisador, Carlos Chagas entrou para a história com a marca até hoje não superada. Olha aqui, só falou que ele foi indicado 2 vezes ao prêmio Nobel. Onde está falando, caro concursando, que ele não ganhou, ele não levou o prêmio por não ter conseguido? Lá só fala que ele foi indicado 2 vezes. Em momento nenhum fala o porquê de ter vencido ou não. Então, atente-se muito aqui ao princípio da extrapolação. Não pode mesmo, caro concursando, de jeito nenhum. Se não tem informação no texto, você não pode
trazê-la para as alternativas. A sentença em que o verbo principal é intransitivo. Olha aqui, então eu tenho os verbos transitivos, anote aí, aqueles que pedem complemento. Podem ser transitivo, os verbos podem ser transitivo direto, vai pedir como complemento um objeto direto, ou transitivo indireto, que vai pedir como complemento um objeto indireto. Se ele é intransitivo, ele não pede complemento. Se eu chegar aqui e falar, por exemplo, eu comprei, aí vocês vão falar, o quê? Eu não consigo entender a frase, eu preciso de um complemento. Então, se eu falo eu comprei neste caso, eu já vi que é um verbo transitivo, aquele que vai pedir um complemento. Então, se eu falar eu comprei, não dá para entender. Eu comprei o carro. Eu preciso de ter o complemento, o carro, objeto direto. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Agora, se eu falar, por exemplo, ele morreu. Pronto, verbo intransitivo. Eu tenho que falar ele morreu. Você entende? O presidente morreu. Ponto. Verbo intransitivo. Não pede complemento, você consegue entender. Joaquim morreu na semana passada. Então, foi feio, né? Usar o exemplo morreu. Vamos pegar um outro. O presidente chegou. Pronto, eu consegui entender. Não pede complemento. Então, Joaquim morreu. Ok. Então, aqui eu tenho um verbo intransitivo. Aquele que não vai intransitivo. Não pede complemento, caro concursante. Show de bola? Então, aqui já gabaritei a questão. Verbo intransitivo. Vi o quê? Diversas fotos. Eu vi. Se eu chegar a falar para vocês, vi. Aí vocês vão falar o quê? Eu faço pergunta com o que ou quem? Verbo transitivo direto. O rapaz se dispôs. Quem se dispõe a alguma coisa. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto. Vai exigir como complemento um objeto indireto. As amêndoas torradas dão o quê? A quê? Então, aqui eu tenho um verbo bitransitivo. Transitivo direto e indireto. Terá dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Pedimos aos pais a compra. Quem pede, pede a alguém alguma coisa. Verbo bitransitivo de novo. Transitivo direto e indireto. Pediu a quem? Aos pais. O que? A compra. Objeto direto. Então, aqui eu já vim e descartei também. Bem interessante você se lembrar de que é intransitivo, ponto. Não faça a pergunta e você entende. Em relação à colocação pronominal, o único caso em que não se poderia aplicar a próclise, ou seja, em qual alternativa eu não poderia ter o pronome antes do verbo. Resumindo, é isso. Deixei-me levar pelas aparências. Olha aqui, deixei-me levar. Eu poderia falar me deixei? Não, caro concursante. Então já gabaritamos. Eu não inicio as frases com os pronomes oblíquos átonos, correto? Te amo, pode falar, mas escrever, não. Correto? Então aqui já observei que nessa alternativa não se poderia aplicar a próclise. Olha a mistura. Ela pediu-lhe, olha aqui, eu poderia falar ela lhe pediu? Poderia, porque aqui tanto faz usar o pronome antes do verbo ou depois. A família planejar-se-ia. Aqui, na perspectiva da avança, poderia ficar a família se planejaria. Até discordo também. Eu discordo. Porque se tem verbo no futuro do presente ou do pretérito, como é o caso, aí eu tenho de usar a mesóclise, a não ser que eu tenha a palavra atrativa de próclise. Se eu falasse a família não se planejaria. Se eu tiver palavra atrativa, sim. Aí a próclise prevalece sobre a mesóclise e a ênclise. Só que neste caso, caro concursando, não tenho palavra atrativa. Então compreenda aqui que não poderia, essa alternativa C também não poderia. Mas é óbvio que a A pode. Você está lá fazendo prova e você fala assim, essa questão tem que ser anulada. Não vou marcar não. Lógico que sim, está claro que na alternativa A está correta, ela vai gabaritar a questão. A alternativa C pode ser que a banca desconsidere ou não. Comprei este presente para agradá-lo. Aqui seria para lhe agradar. Olha aqui, com a preposição para, verbo no infinitivo,
posso usar próclise ou ênclise. Usaria esta roupa, mas decidi emprestá-la, mas a decidi emprestar. Correto? Então, mas decidi a emprestar. Poderia, um pouco estranho, mas poderia também. Caro concursando, agora vou fazer a resolução de 10 questões de nível superior, também retiradas de provas aplicadas neste ano pela banca Avança. Vamos à nossa correção. Considere as seguintes afirmações que estão contemplando a interpretação de texto. Já disse, prova da banca Avança, nela há textos longos. Leonardo da Vinci, o maior procrastinador da história. Da Vinci quase nunca terminava seus trabalhos. Mas por trás da procrastinação intensa está o segredo da sua multidisciplinaridade. Aqui está um texto longo, não vamos fazer a leitura dele, publicado na revista Super Interessante. Então, vamos ver aqui. Qual a dica que sempre deixo para vocês? Leia o enunciado e volte ao texto. Projetos inacabados de Leonardo da Vinci sugerem que o artista era procrastinador. Acabei de ler para vocês aqui o subtítulo. Da Vinci quase nunca, olha aqui, terminava seus trabalhos. Mas por trás da procrastinação, então, primeiro fala, ele era o maior procrastinador da história, porque ele quase nunca terminava seus trabalhos. Então, esses trabalhos inacabados sugerem que o artista era procrastinador. Perfeito. Há evidências de que a procrastinação de Leonardo da Vinci decorreu de seu AVC. Será que ele procrastinava por causa do seu AVC ou por causa do TDAH? Observe aqui. Além disso, diversas pesquisas sugerem que Da Vinci tinha dislexia devido a erros de ortografia e escrita espalhada em seus cadernos. Essa dificuldade de aprendizagem é frequentemente diagnosticada ao lado do TDAH. Dominância hemisférica atípica. Canhoto e dislexia são mais prevalentes em crianças com desordens de aprendizado, incluindo TDAH. Então, nós observamos aqui que o Leonardo da Vinci, de acordo com a pesquisa que fizeram também, nós vamos observar que os pesquisadores estavam confiantes de que o TDAH é a hipótese mais convincente e cientificamente plausível para explicar a dificuldade dele em terminar suas obras. Então, ele não terminava suas obras por quê? Porque ele tinha TDAH. Não se tinha certeza disso, mas é uma das causas a hipótese mais convincente. Então, aqui está falando o quê? Que era por causa do seu AVC? Não, era por causa do TDAH. A procrastinação é uma das características atribuídas a Léo da Vinci, relacionada ao TDAH pelos pesquisadores, certinho. Então, aqui, o que eu falei? Não vamos fazer a leitura do texto. Por quê? Nós vamos otimizar nosso tempo. Então, aqui só estão corretas a 1 e também a 3. Aquelas que podem ser concluídas a partir do texto. Certinho aqui, de fácil resolução, e não precisamos ler todo o texto. No trecho, no estudo, há também outras características do renascentista que batem com o possível diagnóstico tardio. O uso do verbo bater revela a figura de linguagem. Então, bater é o quê? Ele bate palmas, ele bateu uma mão na outra. Aí é aquela questão de chocar uma coisa com a outra, o sentido literal da palavra, correto? Agora, quando fala lá, qual a figura de linguagem presente no uso do verbo bater? É um anacoluto? Não. Já vi que anacoluto vai ter outro significado. Anacoluto é uma figura de sintaxe. Ela está caracterizada pela interrupção na estrutura da frase. Interrupção na estrutura sintática da frase. Seria, por exemplo, dizer, crianças, vírgula, como são doces. Então, você está indo com uma estrutura sintática,
aí você faz uma interrupção. Isso é o anacoluto. Polissíndeto, poli é quando tem muito, então é a presença de muitos, de várias conjunções. Se eu dissesse, por exemplo, ele estudava e trabalhava e corria e jogava, ali nós teríamos um polissíndeto. Metáfora, certinho. O que é a metáfora? Na metáfora, há a presença muito grande da linguagem conotativa, que é quando você vai dar um novo significado para a palavra. Anote aí, metáfora. Você dá um novo significado à palavra. Então, quando eu falo lá, há também outras características que batem com o possível diagnóstico. Esse batem aqui foi empregado com outro significado. Então, deu um novo significado ao verbo bater. Foi usado com sentido figurado, sentido conotativo. Elipse. Elipse é quando você suprime um trecho que não vai fazer falta na frase. Sinestesia é a mistura dos sentidos. Se eu disser que beijinho doce, que perfume doce, olha aqui, perfume é o cheiro, o olfato, não é isso? E doce aqui já está relacionado ao paladar. Sinestesia é a mistura dos sentidos. A expressão além disso, empregada em além disso, atua no contexto como recurso de coesão sequencial. É para ligar o texto, dando uma sequência. Até trouxe a passagem aqui para você compreender. Então, ele vem falando aqui de outras características do renascentista. Cita as características e vem ainda colocar, além disso, diversas pesquisas. Então, esse além disso, um elemento de coesão sequencial. Dada a seguir, poderia substituí-la. Qual expressão pode substituir o além disso nessa passagem, sem prejuízo de valor e desempenhando a mesma função textual? Então, tem de dar uma sequência, sim. Então, eu já vi que, além disso, ele traz uma ideia de adição. Tinha algumas características, além dessas, ele tinha outras. Então, ideia de adição, ademais. Além disso, ademais são palavras sinônimas. Outrora, lá no passado, em outro tempo, num tempo passado. Apesar de, aqui já vai trazer não uma ideia de adição, mas uma ideia de concessão. Entre mentes, naquela ou nesta ocasião, ocasiões diferentes, todavia, uma ideia de oposição. Então, se aparece conjunção, você precisa se lembrar do sentido da ideia que ela estabelece. A qualidade atribuída a Leonardo da Vinci de o maior procrastinador da história no título da reportagem se apresenta de forma. Qual forma? Superlativa, relativa, de inferioridade? Se ele é o maior, é algo, ele é superior. Então, já descarto aqui inferioridade. Superlativa absoluta, sintética. Sintética vem de síntese, quando aparece só uma palavra. Então, se já tem mais de uma, não pode ser sintética. Comparativa de superioridade seria o maior, estaria comparando um com o outro, correto? Ou então eu poderia falar assim, João é mais bonito que Marcelo. Aí sim, eu estou comparando um com o outro. Aí eu teria uma comparativa de superioridade. Então eu já vi que nesse caso é superlativa, relativa de superioridade. Então, superlativo relativo ou superlativo absoluto. Superlativo relativo eleva um sobre um composto. Um conjunto, aliás. Se eu falo lá que ele é o maior procrastinador da história, eu estou falando que ele procrastinava mais que todos. Então, aqui está correta a alternativa B. Vai elevar sobre um conjunto. De todos que procrastinavam, ele era o maior. Então, superlativo, relativo de superioridade. Agora, superlativo absoluto, não comparo um com todos. Não preciso comparar, correto? Aí eu poderia falar assim, ele é muito bonito. Eu poderia falar, ele é muito procrastinador. Aí sim. Então, superlativo absoluto.
eu simplesmente realço naquela pessoa, eu não comparo um com o outro. Agora, superlativo e relativo, vou comparar um com todos. Naquele conjunto, ele é o mais forte, ele é o maior procrastinador, correto? Superlativo, relativo, de superioridade. De acordo com o uso dos porquês, vamos marcar a alternativa que preenche as colunas abaixo corretamente. Uso dos porquês bem recorrente nas provas da Avança, caro concursando. Você já conhece? Você acertaria? Observe. Então, porquê junto, separado, com acento, quando eu uso cada um deles? Então, vamos já identificar aqui. O primeiro que eu trago é o porquê junto e sem acento. É aquele de conjunção, que seja ela causal ou que traga uma ideia de explicação. Ah, mestre, é o porquê de resposta? Correto, observe. Choveu porque a rua está molhada. Então, sempre que for uma conjunção que trouxer essa ideia de causa ou de explicação, você já sabe. Porque junto e sem acento. Este daqui é o mais fácil deles, porque junto e com acento é quando ele for um substantivo. É a forma substantivada. Substantivo não é aquilo que vem precedido de artigo, pronome ou numeral. Então, para eu usar o porquê junto e com acento, tem de ter um artigo, pronome ou numeral. Por quê? Ele será um substantivo. Não sei o porquê, observe o artigo. O porquê da rua estar molhada. Show de bola, então, substantivado. Até aqui está fácil. Por quê? Agora nós temos separado e com acento. É aquele usado no final das frases. Você não passou o porquê. Então, final de frase, interrogativa, eu uso o quê? O porquê separado e com acento. Agora, este daqui é aquele utilizado lá no início das frases interrogativas. Por que você não passou? Porque separado e com acento. Até aqui está tudo ok, não é isso? Olha aqui, usado nas frases interrogativas diretas ou indiretas. Porque ele não passou no concurso. Então, você observa, início de pergunta, por que separado e sem acento. Agora, o que as bancas mais cobram? Este outro significado, essa outra possibilidade de escrever o porquê. Essa grafia também será utilizada quando puder ser substituída por porquê, razão, por qual e suas variações, né? Pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Este é o caminho por que passei. Este é o caminho pelo qual passei. Então, memorize isso daqui. Dentro dos porquês, o que as bancas mais cobram é isso daqui. Este porquê separado sem acento, quando puder ser substituído. Por que razão, pelos quais, pelas quais. Se eu disser, por exemplo, não sei por que ela chora. Então, não sei por que razão ela chora, separado e sem acento. Este é o caminho pelo qual passei. Desconheço os motivos por que brigam. Desconheço os motivos pelos quais brigam. Importantíssimo, porque separado e sem acento. Pode ser substituído por que razão, por que motivo, pelo qual, pelas quais, por qual. Então, aqui você já vai compreender. Então, muita atenção e não erre mais. Eu não fui à festa porque estava muito cansado. Então, quando for conjunção que vier trazer uma ideia de causalidade ou de explicação, porque junto e sem acento. Não fui à festa porque estava cansado. Então, eu estava cansado, por isso não fui à festa. Então, é conjunção porque junto sem acento. Meu amigo queria saber o. Olha aqui. Qualquer palavra precedida de artigo, ela é um substantivo. Porque substantivado é o porquê junto e com acento. Então, aqui já gabaritamos a questão. De não ter ido e por que não o avisei. Este porquê é separado e sem acento quando ele puder ser substituído por motivo, razão. Observe, de não ter ido e o motivo de não o avisar. Ou então, quando você puder substituir por porquê, motivo ou porquê, razão. Observe aqui. Meu amigo queria saber o porquê de não ter ido e por que razão, por que motivo não o avisei. Se você puder colocar a palavra motivo ou razão depois do porquê, caro concursante, porquê separado e sem acento, como aparece aqui.
No excerto, segundo biógrafos, ele alternava ciclos rápidos de cochilos durante toda a noite. A palavra segundo é numeral cardinal? Não, aí tinha que ter uma ordem para ser um numeral ordinal. Primeiro, segundo, o segundo governador. Então, tivemos o primeiro, depois o segundo. Numeral cardinal, não. Segundo é sempre numeral ordinal. Se fosse numeral cardinal, seria o numeral 2. Agora, será que esse segundo biógrafos aqui aí já dificultou um pouco? Será uma conjunção ou uma preposição? De repente você já veio no impulso e colocou, olha, isso daqui é uma conjunção. Caro concursando, para ser conjunção eu preciso ter uma oração. Para eu ter uma oração, caro concursando, eu preciso ter um verbo. Segundo biógrafos, caro concursando, não tem verbo. Se não tem verbo, não é oração. Se não é oração, não tem conjunção. Se você errou esta daqui, resolvendo primeiro lá no meu preparatório, a prova toda em PDF, se você errou, anote aí. É uma preposição porque não tem verbo. Se não tem verbo, não tem oração. E para ser conjunção, precisa estar numa oração. Correto? Então, nesse caso, é uma preposição. A vírgula empregada ao final do trecho, mas pesquisadores acreditam que Leonardo ficou finalizando o retrato até 1519, ano de sua morte. Tem a função do vocativo ou aposto. Muita gente ainda erra. Observe a diferença óbvia, bem clara para você não errar mais. Então, primeira coisa, tem vírgula, tem SPC, ou melhor, SVC. O que é o SVC? Porque você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do seu complemento. Isso é SVC, memorizou? Não separo por uma vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Primeiro vamos observar, você fala assim, gente, para que ter vírgula, né? Daria para ter a língua portuguesa sem vírgula? Não daria. As frases mudariam de sentido. Se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher andaria de 4 à sua procura. Olha o significado que tem. Então, o homem está sendo valorizado. Vou retirar esta vírgula daqui e vou colocar aqui. Observe. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Então, neste caso, a mulher está sendo valorizada. Conseguiu compreender? Então, não dá para viver sem a vírgula. Isso é fato. Que as bancas mais trazem também. Elas colocam uma vírgula entre o sujeito e o verbo e entre o verbo e o seu complemento. E não pode. Observe aqui, se eu trouxer esta vírgula, o homem é bom. Aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o verbo de ligação. Entre o sujeito e o verbo não pode ter vírgula. Então, o correto fica o quê? O homem é bom. Eu não posso separar também o verbo do seu complemento. Eu creio em você. A vírgula é para respirar. Mentira, não tem nada disso não. Então, se você ler uma frase que não tem vírgula, você não vai respirar, nada a ver. Então, não pode ter, porque aqui eu tenho o verbo transitivo indireto e aqui eu tenho o complemento. Eu não separo por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. SVC. Além de SVC, você já deve ter ouvido falar em suveca. O que é essa suveca? É a ordem direta das frases. Anote aí. Então, a frase ela tem lá o sujeito. Então, vamos pegar aqui. O concursando, sujeito, não é isso? Comprou, verbo. Aí nós temos aqui o complemento. Ele comprou o quê? Um complemento. Então, ele comprou um carro novo. E, por último, eu vou ter o adjunto adverbial. Então, isso é a ordem suveca. Aí você já observou que, mas não está na ordem suveca. Eu já trouxe justamente para você compreender aqui que a ordem direta é sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Então, ela ficaria assim. O concursando comprou um carro novo no último ano. O concursando, sujeito, comprou o verbo o quê? Olha o complemento, o objeto direto. Um carro novo e o adjunto adverbial de tempo, no último ano. Se eu inverter essa ordem suveca, aqui você observou que não ficou suveca, ficou o quê? Aqui. Se eu inverter essa ordem aqui, ou seja, se eu deslocar para o início da frase o adjunto adverbial,
ou se eu intercalar, como eu coloquei aqui, entre o verbo e o complemento, o adjunto adverbial de longa extensão, ele virá separado por vírgula. Então, esta frase está correta? Sim. Aí você fala, mestre, mas aqui está separando o verbo do complemento por vírgula. Se forem vírgulas, ok. Se forem 2 vírgulas, provavelmente está correto. Então, lembre-se disso. Suveca inverteu essa ordem suveca, embaralhou as letras, você vai observar e vai se lembrar de colocar a vírgula. Se eu fizer assim também, no último ano, vírgula, o concursando comprou um carro novo, também usaremos a vírgula, porque adjunto adverbial de longa extensão, ele intercalado, como é o caso, ou deslocado para o início da frase, virá separado por vírgula. Se for de curta extensão, até 2 palavras, pode vir ou não separado por vírgula. Compreendido? Então, descarto o vocativo. Separar um aposto, sim, está explicando que ano foi 1519, o ano de sua morte. Então, veio para explicar o termo anterior. Separar um adjunto adverbial, não. Separar uma oração justaposta à sindética, também não. Separar uma oração adverbial reduzida, não. Então, vocativo, você fala diretamente com a pessoa. Aposto, você vai explicar. Analise as sentenças a seguir e assinale aquela em que o vocábulo a deve receber obrigatoriamente o acento indicativo de crase. Essas expressões garantem coesão. Se garante uma coisa à outra e garante coesão ao ato de escrever. Deu ao antes de um no masculino, terá crase antes de uma no feminino. A escrita aqui. Em seu discurso, ele agradeceu a Paula, a quem chamou de melhor amiga. Neste caso aqui, não é obrigatório o acento indicativo de crase. Aqui é facultativo. Antes de nome próprio feminino, o emprego da crase é facultativo. O abaixo assinado foi encaminhado a diversas associações. Crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau juvenal não pode. O professor mandou lembranças à sua mãe quando soube de seu tratamento. Olha aqui, antes de pronome possessivo, o uso da crase é facultativo. Até já criaram aí até sua Maria. Nesse caso aqui, o emprego da crase é facultativo. Por quê? Depois da preposição até, pode usar ou não, antes dos pronomes possessivos sua, minha e nós, e antes dos nomes próprios no feminino, emprego da crase facultativo. Chegaram a essa, não posso usar crase, porque eu não uso crase antes do pronome demonstrativo essa, a não ser que seja o pronome aquele e suas variações. Aí eu posso. Chegaram, se fosse aquela cidade, eu usaria crase, correto? Mas neste caso, com essa, não. Analise o enunciado a seguir e assinale a alternativa que preenche correta e, respectivamente, suas lacunas apresentadas. Caro concursando, 3 possibilidades, comece pela mais fácil. Concordância verbal? Vou começar pelo tem, não é isso? Olha aqui. Foram os culpados do crime. Muitas pessoas têm. Olha aqui. Sempre que for terceira pessoa do plural, elas têm. Aí eu vou usar com acento. Eu já descartei aqui pelo menos 2 alternativas. Agora tem outro ponto importante. Agora eu falo aqui, mesmo que não haja ou que não hajam. Aqui eu tenho o verbo haver. Hajam ou haja será aqui? O verbo haver, no sentido de existir, ele é o quê? Impessoal, cara. E as bancas cobram muito, dentro de concordância verbal, os verbos impessoais. Observe esta rápida explicação para que você não erre mais. Agora já trago aqui a parte mais importante. É clássico isso daqui, caro concursando, na sua prova, independente da banca que for, se tiver concordância verbal, provavelmente terá o verbo haver no sentido de existir. São os denominados verbos impessoais. Impessoais que não são conjugados em todas as pessoas, são os verbos defectivos.
Mas vamos falar numa linguagem mais simples. Então, o que você vai observar? Apareceu o verbo haver, tente substituí-lo por existir. Aí você vai se lembrar de que verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Ele é empregado somente na terceira pessoa do singular, correto? Então, voltando aqui, observe. Os verbos impessoais são aqueles flexionados apenas na terceira pessoa do singular. Eles não, nessa oração, não haverá sujeito. Ah, mestre, então é oração sem sujeito? Perfeito. Quais são os mais cobrados? Aqui eu trago todos esses impessoais aqui dentro de concordância. O verbo haver no sentido de existir. Então, apareceu o verbo haver na sua prova, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui e escrever. Pode substituir por existir? Então, houve muitas guerras. Existiram muitas guerras. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, ele não vai para o plural. Nada de houveram muitas guerras. Deve haver muitos aprovados. Devem existir. Este haver pode ser substituído por existir. Pode ser substituído por existir, você já sabe. Então, pode ser substituído por existir impessoal. Mas aqui o que importa é o auxiliar. Aí eu sempre falo com os meus alunos, se o técnico não escala determinado jogador, o seu auxiliar também não. Ou seja, se o verbo principal ele é impessoal, o seu auxiliar também será. Então, o correto é deve mesmo no singular haver muitos aprovados no concurso. As pessoas haviam falado. Está correta essa frase? Eu já trouxe por quê? Pode ser que apareça também o verbo haver quando ele for auxiliar, como é aqui. Aí você vai identificar aqui um verbo no particípio, correto? Então, se ele vier acompanhando o verbo no particípio e puder ser substituído por tinham, aí ele vai ser flexionado normalmente. Aqui ele não está no sentido de haver, ele não está no sentido de existir. As pessoas existiam falado isso? Não, você já consegue identificar que não dá certo. Então, quando aparecer haviam, puder ser substituído por tinham, e aí o verbo próximo estiver no particípio, você vai flexionar normalmente. Nós temos aqui também o quê? O verbo fazer quando estiver indicando o tempo passado. Faz 2 anos, isso daqui também as bancas cobram muito. Faz 2 anos que moro aqui. Faz 2 horas que estou esperando pelo atendimento médico. Então, o verbo fazer indicando o tempo passado, ele é impessoal, empregado somente na terceira pessoa do singular. E os verbos que indicam fenômeno da natureza também são verbos impessoais empregados na terceira pessoa do singular. Oração sem sujeito não possui sujeito essa oração. Faz belas tardes de sol, olha aqui, sol no verão, fenômeno da natureza. Você observa que o verbo fazer, ele foi empregado no singular. E agora, choviam copos descartáveis na cabeça do juiz. Não seria chovia? Por que aqui está no plural? Porque aqui foi empregado em sentido figurado, no sentido conotativo. Quando esses verbos relacionados aos fenômenos da natureza forem empregados no sentido figurado, serão flexionados normalmente. Serão impessoais somente se forem utilizados no seu sentido literal próprio, relacionado aos fenômenos da natureza. Compreendida a explicação, então aqui é verbo haver no sentido de existir, impessoal, não vai para o plural. Então o correto aqui seria o quê? Haja. Mesmo que haja indícios de que eles foram os culpados, muitas pessoas têm essa suspeita. Já faz muitos anos, então descarto aqui, faz por quê? Acabei de explicar. Verbo fazer indicando tempo passado, impessoal. Alternativa em que ocorre uma oração subordinada reduzida de gerúndio. Amando, fazendo e sorrindo. Então, gerúndio, ando, endo e indo, caro concursante. Esse é o gerúndio. Além de ter gerúndio, eu preciso buscar uma condição. Se, caso, conquanto, desde que. Então, fugiu do manicômio sem ser visto. Não é gerúndio. Não vale a pena gastar. Não é gerúndio. Então, aqui já melhorou bastante.
Terminado o expediente, fui para casa. Não é gerúndio, participo. Ah, que beleza, hein? Mesmo se apressando, estudando todos os dias, terá notas mais altas na escola. Condição. Qual é a condição para ele ter notas mais altas na escola? Estudar todos os dias. Então, aqui, caro concursando, você consegue identificar essa ideia de condição. Ele só terá nota alta se ele estudar, caso ele estude, desde que estude. Então, aqui nós temos o gerúndio e aqui dá essa ideia de condição, correto? Mesmo se apressando, não conseguiu fugir da chuva. Aqui eu já tenho uma ideia de concessão, correto? Que aí já é um outro sentido que traz, que facilitou bastante você observar o gerúndio e depois observar essa ideia de condição. Para você ter nota alta no seu concurso, você precisa estudar com o mestre Mário.